Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje eu quero contar para vocês um pouco da minha experiência com o diagnóstico de autismo do meu filho. O que acontece? Quando ele era pequenininho e veio o diagnóstico, a primeira sensação foi de medo. Eu já tinha o diagnóstico de autismo, todo mundo já sabe, recebi o diagnóstico com 9 anos de idade, mas eu entendi que os autismos eram diferentes porque ele era bem diferente de mim. E aí o que aconteceu foi que eu queria esconder. Eu achei que aquilo ia passar, que ele ia ficar bem, que ninguém nunca ia notar nada. Só que aí a coisa foi piorando, a situação foi ficando cada vez mais difícil e eu tive que reprogramar toda a minha vida para conseguir dar ao meu filho a qualidade de vida que ele precisava, o desenvolvimento, enfim. E aí então eu comecei a falar para as pessoas que meu filho era autista, pelos comportamentos, né, que não eram esperados para a idade, pela diferença dele para as outras crianças, mas ali na primeira infância o autismo ele não era tão visível, por quê? Porque crianças pequenas choram, crianças pequenas fazem birra, testam a paciência dos pais, se apegam a objetos e não querem dividir, então a diferença ela acaba sendo realmente um pouco mais sutil. E aí, quando diziam assim, nossa, ele não parece autista, eu tinha um sentimento muito dividido, né? Por um lado eu pensava, poxa, e toda a luta que eu tenho para fazer ele se desenvolver. Mas por outro lado, eu ficava feliz, porque eu dizia assim, nossa, não parece autista, então o trabalho que eu tô fazendo tá dando resultado, né? E aí ele foi crescendo, e aí eu comecei a ouvir algo que começou a me doer. Isso é uma experiência minha, tá, gente? Começou a me doer. Eu comecei quando falava que ele era autista, as pessoas diziam assim, ah, sim, eu notei. Ou do tipo, ah, eu vi que tinha alguma coisa. E isso começou a doer muito, porque eu não queria que meu filho sofresse, eu não queria que a sociedade percebesse que ele tinha algo diferente. Meu medo era que ele sofresse, eu tinha muito medo disso. E aquilo começou a doer. E eu queria que as pessoas aceitassem ele. E eu tô abrindo meu coração pra vocês pra dizer que eu tinha sim medo, eu tinha vergonha, eu tinha receio de ir em alguns lugares com ele, porque eu pensava assim, nossa, mas ele é muito diferente. Além de tudo, ele é muito menor do que as outras crianças da idade dele. E aquilo começou a me consumir. E eu tinha, apesar de tá sempre engajada na luta, que eu tô aí há mais de 10 anos na mídia, trabalhando em função do autismo, na época que nem mal existia Instagram ainda, era tudo mato. Eu trabalhava muito pelo Facebook, né? E já de cara consegui me engajar com pessoas com bastante relevância na causa, né? E honro muito ao nome delas. Fátima Adequante, que hoje é minha mãe do coração, Berenice Piana, o senhor Newton Salvador, que hoje já está com Deus. Então, assim, são pessoas que me trouxeram muita ajuda, muito apoio, muito suporte. E eu não posso deixar de mencionar isso, porque é algo assim que eu faço há muitos anos, mas que em alguns momentos, eu diria em muitos momentos, eu realmente sentia medo ou vergonha de ir a certos lugares com ele, com medo, vergonha não dele, mas de mim, porque eu pensava assim, poxa, eu tô fazendo alguma coisa errada. Ele não tá desenvolvendo, a escola não tá aceitando, poxa, por que justo comigo tinha que acontecer isso? E aí, gente, o tempo foi passando e eu digo pra vocês, hoje o meu filho já tá com 14 anos, ele vai fazer 15 anos, ele continua sendo um menino diferente pra idade. Mas o que mudou? Mudou que eu evoluí enquanto ser humano e eu entendi que o meu filho não precisa da aceitação de ninguém. Meu filho precisa apenas da aceitação de Deus. Se Deus aceita ele, se Deus ama ele do jeito que ele é, eu realmente não me importo mais com o que as pessoas olham, o que elas pensam, o que elas acham, o quanto elas julgam. E eu tô falando isso de coração, de verdade, com a alma tranquila. Porque o meu filho, ele é uma luz no mundo. Ele tem as dificuldades dele, é claro que ele tem. Mas eu fiz uma pergunta para ele que eu queria dividir com vocês. Eu perguntei assim, filho, se você fosse Jesus por um dia e tivesse todo o poder do mundo, o que você faria? E ele estava olhando para baixo, imediatamente ele levantou os olhos, olhou para mim e disse assim, eu curaria todas as pessoas. E eu falei para ele assim, e como que você faria isso, meu filho? Ele disse assim, entregando toda a minha fé.
E eu me emocionei muito, porque sim, ele é um menino especial. Eu não estou dizendo que ele é santo, eu não estou dizendo que ele não tenha falhas. O que eu estou dizendo é que ele tem sim o coração puro. Ele tem o coração que não conhece a maldade, o coração que não conhece a traição, que não conhece a ganância, que não conhece a mesquinhez. E ele é uma criança que sonha com um mundo inteiro de paz e amor. E esse sonho, ele está dentro do coração do meu filho e alimenta ele todos os dias com fé e amor. E isso é algo que me deixa muito feliz. Não me interessa se ele sabe somar, não me interessa se ele sabe desenvolver um texto muito bem escrito. O que me interessa é que ele ama as pessoas, ele ama o mundo, ele ama viver. Então é isso, gente. Queria trazer esse testemunho para vocês, para dizer para vocês que quando Deus chama, não é a gente que escolhe. Quando Deus chama, quando Deus escolhe a gente, mesmo que a gente não queira, Ele nos leva para o caminho que Ele escolheu para a gente. Então é isso, que a gente consiga ter fé, que a gente consiga espalhar essa mensagem de fé pelo mundo e que as nossas crianças nos ensinem sempre sobre essa coisa linda que é ter o coração puro. Não é o autismo que é bonito, não. O autismo traz muita dificuldade, mas o coração ingênuo, que não sabe o que é maldade, esse sim me encanta.